psicopedagoga clínica e também sou mediadora familiar. E antes de falarmos um pouco sobre aquilo que nos trouxe hoje, que é comunicar à criança uma separação ou um divórcio, a forma como devemos comunicar, será importante explicar o que é isto da mediação familiar. A mediação familiar é um método alternativo de resolução de conflitos. Alternativo a quê? Alternativo à via judicial, que é a via mais comum que a maior parte dos pais tem acesso e é mais frequente. Por ser alternativo à via judicial, este é um processo que é menos moroso, demora bastante menos tempo, há uma média de 4 a 5 sessões com os pais, é menos dispendioso, portanto muito mais económico para os pais e muito provavelmente menos doloroso para ambas as partes. Aqui o mediador familiar é uma pessoa neutra, o mais imparcial possível e o mais empático possível, que tem como principal função perceber as necessidades de ambas as partes e estabelecer um acordo que seja justo e satisfatório para todas as partes, mas sobretudo para a criança. Fala-se muito em supremo interesse da criança, mas este é efetivamente a minha maior preocupação quando se fazemos aqui acordos no âmbito da responsabilidade parental. Estabelecer um acordo justo e satisfatório que privilegie, que prime as necessidades primárias da criança, que é sem dúvida nenhuma o seu maior bem-estar físico, emocional, social, escolar, e continuar a ter uns pais que, embora haja a ruptura conjugal, não haja uma ruptura parental. E é por isso que hoje estamos cá. Quando é que podemos ir ao mediador familiar? Portanto, o mediador familiar é quando existe algum conflito no âmbito da família. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira que deveria de ser a primeira linha de abordagem quando o conflito não consegue ser resolvido no próprio contexto, normalmente em casa. Portanto, quando é difícil essa resolução de conflito em casa, quando não há harmonia, quando há alguma falta de comunicação, quando há dificuldades em se estabelecer estes acordos, é bom termos aqui uma pessoa que saiba quais são as necessidades de todas as partes e que consiga orientar, direcionar, aconselhar os pais para as melhores práticas educativas, parentais, no sentido de termos crianças felizes mesmo depois do divórcio. Portanto, quando é que podemos o fazer? Quando há problemas entre pais e filhos, sobretudo adolescentes, que é muito comum virem ao mediador familiar nesse sentido. Quando há também casais que por algum motivo não consigam resolver um conflito que existe entre o casal na vida marital, mesmo que ainda não tenha sido pensado o divórcio, é possível também irem ao mediador familiar, que não é o mesmo que terapeuta familiar. Portanto, não vamos estar aqui a falar da grande distinção, mas o foco é que o mediador familiar opera muito no presente para o futuro, enquanto que o terapeuta familiar vai abordar questões mais ligadas ao passado. Portanto, pode haver aqui a necessidade de mediação familiar para estes casais que não consigam resolver um conflito existente no seio do casal, mas também, e a minha prática clínica é mais comum e mais frequente, no âmbito dos acordos das responsabilidades parentais. Portanto, quando um casal se decide separar, pode recorrer ao mediador familiar para perguntar os procedimentos que deve ter, como comunicar à criança esta separação, o que contar, o que não contar, que práticas é que podem ser mais favoráveis ao desenvolvimento da criança no sentido de diminuir o impacto que isto irá ter na vida da mesma. E é possível ter menos impacto. Impacto há de ter sempre, independentemente da criança ser bebê, independentemente da criança já não ser criança e ser um jovem de 18 ou 19 anos. Portanto, impacto há sempre, mas pode ser maior ou menor consoante as suas posições. As posições e as atitudes dos pais, a forma como eles elaboram o divórcio, como eles comunicam entre si, como eles comunicam com a criança. Isto vai diminuir, sem dúvida nenhuma, o impacto que isto terá na vida dos menores. Portanto, hoje vamos falar exatamente só sobre isto, não sobre o acordo das responsabilidades parentais, poderá ficar para uma outra vez. Hoje vamos tentar abordar aqui a questão como comunicar à criança que o papá e a mamã se vão separar. O divórcio é, sem sombra de dúvida, uma ruptura conjugal e saliento aqui é uma ruptura conjugal e não uma ruptura parental, portanto não deverá ser uma ruptura parental.
apesar de eu já ter ouvido uma situação em que muitas vezes dizem os meus pais separaram-se, um e outro, mas também se separaram dos filhos. Quando o casal está muito mais interessado no litígio ou em amargurar a vida um do outro, em chatearem-se um com o outro, do que propriamente com o bem-estar da criança. Portanto, o divórcio é seguidamente a um luto físico, a uma morte física, aquilo que causa mais dor na pessoa, e é válido, causa dor quer à pessoa que deixa a relação, quer à pessoa que é deixada na relação. Poderá ser mais ou menos dor, mas é doloroso sempre esta mudança, mas sem sombra de dúvida o maior impacto é na vida das crianças. Portanto, como comunicar à criança? Quando comunicar à criança e de que forma? O quando é algo que é difícil de estipular. Quando tem que ser antes realmente de oficializar a separação, e quando digo oficializar a separação não é assinar um documento, é efetivamente a saída de casa dos pais, de um dos pais. Portanto, não tenho aqui um tempo específico, mas aquilo que nós conseguimos dizer é que realmente antes de 2 semanas antes deve ser comunicado à criança, mais ou menos, para que a criança se vá habituando à ideia e percebendo quais são as mudanças que vai ser. Os pais devem comunicar unicamente quando têm a certeza que isso vai ser oficial, ou seja, que vão realmente separar. Não adianta comunicar 1 mês, 2 meses antes, quando ainda não têm a certeza, quando isso é só uma possibilidade. A comunicação é feita quando efetivamente é um facto que os pais se vão separar. Portanto, essa comunicação deverá ser feita 2, 3 semanas antes, para que a criança realmente consiga se habituar à ideia, e deve ser feita no local e num espaço mais neutro possível. Aconselhamos que seja no quarto da criança, onde ela se sente segura, é um espaço seguro para ela, o seu castelo. Pode ser uma sala, a sala do pai, a sala da casa, mas aconselhamos sobretudo que seja no quarto. E num momento ideal deveria de ser o pai e a mãe ao lado da criança a dizer essa comunicação. O pai de um lado, a criança no meio e a mãe do outro lado, e dizerem uma frase tão simples quanto esta: o pai e a mãe já não estão felizes juntos, portanto nós vamos viver em casas separadas. E em casas separadas continuamos a ser uma família, e quero que tu saibas que nós te amamos muito e que vamos estar sempre aqui para ti e para cuidar de ti. Esta é uma frase muito clichê, que parece muito fácil ser dita, mas não é. A verdade é que os pais muitas vezes têm essa dificuldade em fazer este trabalho em conjunto, em comunicar à criança algo que é tão doloroso muitas vezes para eles. Se não for possível comunicarem os dois ao mesmo tempo, pode comunicar um e depois o outro, mas nunca com um espaço maior que um dia. Portanto, a criança tem o direito de ouvir da parte do pai, da parte da mãe, aquilo que vai acontecer. É muito frequente a criança começar a fazer perguntas e vocês estejam preparados para que todas as perguntas que a criança possa fazer. Quem é que me vai levar agora à escola? Onde é que eu vou viver? Em que quarto é que eu vou viver? O papá tem outra namorada, a mamãe tem outro namorado. Fazer todas as perguntas. Vou continuar a estar com os meus avós? Vou sair da escola? São perguntas que causam alguma ansiedade à criança, vai haver mudanças e qualquer mudança tem que ser previamente preparada. Portanto, a linguagem tem que ser acessível, adaptada às necessidades da criança, neste caso, à idade da criança. Obviamente que um adolescente, o tipo de comunicação será diferente da comunicação que é uma criança, mas acima de tudo, que seja um espaço de tempo, que haja tempo para ouvir as necessidades da criança e as suas perguntas. Não pode haver telemóveis, não pode haver momentos em que a mãe tem que ir atender um telefonema de trabalho ou o pai tem que ir a algum lado. Tem que se dar tempo para esta conversa. Coloquem o telemóvel em modo de voo e conversem com a criança com honestidade, sinceridade, mas nunca dando pormenores sobre as razões. As crianças não têm que saber determinados detalhes, independentemente da idade da criança, e mesmo se ela perguntar, não são dados os detalhes. É muito doloroso para a criança ouvir determinadas questões. Penso que os pais terão que ter essa maturidade de explicar à criança, tendo em conta a sua idade. Portanto, espaço seguro, normalmente no quarto, o pai e a mãe em conjunto, uma linguagem acessível e validarem todas as emoções que a criança possa ter. No sentido em perguntarem: queres-me fazer alguma pergunta?
queres mostrar aqui alguma coisa que não estejas a entender, nós estamos aqui para ti e é normal tu ficares triste, porque também a mamãe e o papá estão tristes, independentemente de poder ter sido uma decisão quer de um quer do outro. Acredito que esta seja uma decisão realmente difícil para os pais gerirem. Muito importante dar espaço à criança seguidamente, espaço à criança para fazer então as perguntas. O que é que queres fazer agora? Queres ir, vamos ver um bocadinho de televisão? Queres ficar aqui no quarto? O que queres fazer? E assim a criança também vai sentir-se pertencente a este núcleo familiar, ouvida e validada, que é isso que mais a criança precisa de sentir. Duas questões muitíssimo importantes que eu não deixo de referir nas sessões com os pais. Os vossos filhos não são vossos amigos. Isto é muito importante dizer. Não são os vossos amigos. Eu ouço muitas mães e pais a dizer: o meu filho passou a ser o meu melhor amigo. Não, não é. Independentemente de ter 15, 16 ou 18 anos, os vossos filhos são vossos filhos. São pequenos, são frágeis e são eles que vocês devem proteger. E não devem realmente contar pormenores, nem falar de questões mais ligadas ao pai ou à mãe, no sentido de denegrirem a imagem um do outro ou de culpabilizarem um ou outro. Portanto, eles não são vossos amigos. Se querem falar mal do pai ou da mãe, têm todo o direito, mas façam isso com os vossos amigos ou com os vossos familiares, nunca com os vossos filhos. Porque independentemente de termos uma mãe ou um pai que tenha problemas com o álcool, com algum tipo de toxicodependência, que tenha morto alguém, a verdade é que será sempre meu pai e minha mãe e eu não quero ouvir falar mal deles. Independentemente de eu perceber ou não as razões, eu não quero ouvir falar mal deles. E para mim é um crime falar mal da mãe ou mal do pai em frente à criança. Cuidado com as vossas microexpressões, muitas vezes elas dizem muito, portanto é preciso ter aqui algum cuidado da forma como falam à criança, sempre primando aqui, porque é teu pai, é tua mãe, temos que respeitar, acima de tudo, toda esta situação. Os filhos não são mensageiros, isto também é muito importante referir. Não são os vossos filhos que vão dizer à mãe ou dizer ao pai, darem recados. São vocês os pais, são vocês aqueles que devem utilizar uma via de comunicação, seja qual for, seja por telefone, seja por escrito. Aquilo que a gente aconselha sempre é que haja uma comunicação eficaz, uma comunicação civilizada entre o pai e a mãe, que comuniquem por telefone ou presencialmente. Obviamente que o ideal seria ser presencialmente, todos os assuntos relativamente aos vossos filhos, e dizerem várias vezes aos vossos filhos: a mamãe e o papá estão a conversar sobre um determinado assunto para saber o que melhor fazer contigo. E quando eles ouvem a mamãe e o papá, é muito bom, porque no sentido em que são na mesma família, independente da família viver em casas separadas, continuarão a ser uma família. Gostava de vos salientar aqui um livro, chama-se Somos uma Família, Manual de Boas Práticas para Pais Divorciados, escrito pela Ruth Agulhas e Alexandra Anciães. É efetivamente um livro muitíssimo fácil de ler, tem aqui variadíssimas questões, nomeadamente estas que falamos aqui. É um guia prático, mais uma vez não há realmente aqui receitas, mas há formas de diminuir o impacto. E essas formas dependem única e exclusivamente de vocês, pais. Não é da criança, não é da escola, não é do acontecimento. Eu peço, em último lugar, para primarem pelo amor e não pelo ressentimento. O ressentimento é válido, mas não pode superar o amor que vocês têm pelos vossos filhos e não pode superar nunca o bem-estar dos vossos filhos. Em última instância, são a eles que vocês têm que proteger.